Depois de muita expectativa e até especulações, o projeto que prevê a reforma administrativa do Executivo Municipal foi aprovado pela Câmara em sessão extraordinária realizada ontem, terça-feira. Para se tornar lei, depende agora da sanção do prefeito Cido Sério, do PT. O Jornal da Câmara recebe hoje, para falar um pouco mais sobre esse assunto, a vereadora Durvalina Garcia, do PT, a quem já de imediato eu agradeço a presença. Vereadora. Eu que agradeço, Paulo, a oportunidade de estar aqui. Acho sempre importante essa comunicação, esse diálogo com os munícipes, para que a gente possa estar explicando as coisas que acontecem aqui pela Câmara. Bom, vereador, então, de uma forma geral, qual a avaliação que a senhora faz sobre esse projeto da reforma administrativa que passou por duas avaliações aqui na Câmara Municipal? Bom, na verdade, essa reforma administrativa, por enquanto, não estava sendo pautada. É bem verdade que o município precisava fazer essa reforma administrativa, é preciso mudar a forma, o jeito de ver a cidade, de olhar a cidade, facilitar o contato da população com os serviços públicos, com o setor público. Mas essa reforma foi feita primeiro por uma decisão judicial que precisa ser cumprida. E aí, nesse instante, na verdade, a reforma foi impulsionada, meio que atropelada, né? Mas, enfim, foi montado um grupo de trabalho coordenado pela secretária Cidinha Lacerda, que deu conta do recado, assessorado pela professora Rosângela Vecchia, e apresentaram esse modelo, né, que foi aprovado pela Câmara. Acho que trouxe avanços significativos, porque quando pensa a organização do Estado, quando pensou-se a organização do Estado e dos municípios, você sabe que a estrutura do município e do Estado, elas são muito burocráticas, né? Burocráticas, centralizadoras, elas, de certa forma, elas distanciam da população. Então, essa proposta apresentada, né, na Câmara ontem, ela cria órgãos que facilitam o contato, o convívio, a aproximação com a população. Por exemplo, o que eu acho interessante, cria coordenadorias da mulher, coordenadoria do idoso, coordenadoria do deficiente físico, coordenadoria da juventude. Órgãos que até então nós não tínhamos, que vai facilitar o diálogo e a implementação de políticas públicas no município através da discussão com esses órgãos, né? Isso é de suma importância. Agora, vereadora, alguns vereadores argumentaram, inclusive em plenário, né, que tiveram pouco tempo para analisar um projeto tão complexo como esse da reforma. A senhora concorda? Antes disso, eu queria dizer também que outra coisa que eu acho importante foi a criação das ouvidorias. O que são as ouvidorias? A ouvidoria vai ouvir as reclamações, tudo aquilo que o munícipe quer falar, né, ele vai ter um lugar onde ele pode ir lá, reclamar, conversar, falar do serviço público, dizer o que pensa. É um ouvidor, né, que chama ouvidoria justamente porque vai dar atenção ao munícipe que, particularmente, individualmente, sem qualquer vereador intermediando essa conversa, vai ter o local para ele estar se comunicando com a administração pública. Isso, com Agora, claro, eu havia dito que a reforma ela foi, de certa forma, impulsionada por uma decisão judicial, e isso houve uma correria nesse sentido, né? Porque era preciso colocar uma outra coisa no lugar, porque aquela lei antiga acabou, não existe mais, então era preciso criar uma outra reforma para gerir a cidade. Porque nós precisamos ter as pessoas que fiquem em determinados postos para gerir a cidade. Claro que quando chegou um pouco de atropelo mesmo, eu digo de atropelo, eu tive tempo, li depois também, não li antes, porque não sabia também o que estava acontecendo. Embora eu conhecendo o programa de governo do prefeito dessa administração, eu sei que algumas coisas deveriam aparecer nessa reforma administrativa, mas de certa forma eu consegui ler, né? Mas
mais tempo realmente seria melhor. Uma coisa importante também que eu acho nessa reforma, Paula, é a valorização do funcionário público. Eu sei que lá no Estatuto do Funcionalismo existe cotas para preenchimento de cargos em comissão de funcionários efetivos, 30% de chefe de setor, 40% de chefe de... Enfim, esse modelo novo, aproximadamente 70% dos cargos serão preenchidos por funcionários públicos efetivos e de carreira. Isso é de suma importância. É um avanço, né? É um avanço muito grande, porque as políticas públicas implementadas, elas vão ter garantia de se tornarem políticas de Estado permanente, porque entra prefeito, sai prefeito, não é? E esses funcionários certamente assegurarão que essas políticas públicas possam ter continuidade e não sofrer nenhum problema aí na hora da transição de um prefeito para outro, né? E a criação desses órgãos e secretarias também, como a senhora colocou, vão com certeza descentralizar alguns serviços, né? Isso, outra coisa, você lembrou muito bem, importante é a descentralização dos serviços. Tá certo que essa administração já vem centralizando serviços na área de assistência social, criando os CRAS nos municípios, nas diferentes regiões da cidade, mas a descentralização dos serviços e nessas coordenadorias de suma importância para atendimento da nossa população. Tá certo. Bom, vereadora Divalina, mudando um pouquinho de assunto, na última segunda-feira, durante os trabalhos da 21ª sessão ordinária do ano, os vereadores aprovaram um requerimento, que inclusive é de sua autoria, que pede um levantamento dos gastos do município com os órgãos do Estado e da União. Por que desses questionamentos da senhora? Você sabe que o município é muito cobrado, né? Porque a população mora no município. De quem que ela vai cobrar? Do prefeito, do vereador, do secretário. Com a municipalização, o município recebeu uma demanda grande de serviços. A educação foi municipalizada, a merenda municipalizada, até criou-se a guarda municipal, porque a polícia militar já não atua tem pontos do município que é o município que tem que se responsabilizar, saúde. Então, o que acontece? O município foi aumentando as suas demandas, os seus serviços, né? E a contrapartida nem sempre é do jeito que a gente imagina. Além disso, o município paga aluguéis de serviços que são do governo do Estado. Você sabe que São Paulo, ele tem um orçamento maior que a Argentina? O primeiro orçamento é o orçamento do Brasil, o segundo é o de São Paulo, do Estado de São Paulo. Agora, tem cabimento isso? Pagar aluguel de está numa delegacia de polícia, o município que tem que pagar o aluguel. Inclusive ceder servidores, né? Ceder servidores. Então, acho que nós temos que repensar esse modelo também de relação do Estado com o município, que o município também não pode ser aquele saco de pancada que tem que receber tudo, né? O Estado tem que estar presente aqui. Na medida que o Estado se afasta, o que acontece? O município que tem que assumir a responsabilidade sobre tudo. E nem sempre a contrapartida do Estado é a mesma. E ele até cobra coisas, por exemplo, aluguéis de prédio para serviços do Estado, que eu não acho justo. É injusto mesmo. Não acho justo. Absoluto. Então a senhora está questionando isso da Prefeitura? Isso. Bom, vereadora, também recentemente a Câmara aprovou um projeto bastante interessante, que assim, gerou bastante discussão assim, no sentido positivo, que foi a questão da criação de medidas de combate ao bullying nas escolas municipais. E a gente sabe que quem acompanha o seu trabalho, que a senhora é bastante preocupada com isso, já vem defendendo essa medida da implantação de combate ao bullying nas escolas há algum tempo, inclusive com a apresentação de indicação. Com certeza a senhora deve ter ficado satisfeita com a aprovação. É que, na verdade, eu fiz um projeto, né? E esse projeto foi avaliado pelo Departamento Jurídico da Casa como vício de iniciativa. O que significa vício de iniciativa? Significa que é um projeto que tem que ser de iniciativa do Executivo. O vereador não pode apresentar um projeto dessa natureza. Como eu não posso apresentar, eu fiz uma indicação para o Executivo e fiquei feliz, né? Conversei com a secretária da Educação, ela também manifestou, a secretária Bia, ela manifestou uma preocupação muito grande com isso, já fez até um grande encontro dos diretores, professores para discutir essa questão e fiquei feliz quando o projeto chegou na casa, porque nós temos que ver a criança de uma maneira integral.
né? Não só ensinar que 2 mais 2 são 4, que o sujeito da oração é aquele, que quem chegou ao Brasil foi Cabral, mas trabalhar com a criança no sentido do desenvolvimento integral dessa criança. E o bullying, que a princípio parece uma coisa muito ingênua, é uma simples brincadeira, né? Não é uma coisa que vai prejudicar a criança, mas a gente sabe que a gente tem que cultivar o lado bom, o lado... vamos dizer assim, nós temos que cultivar na criança tudo aquilo que ela pode contribuir para melhorar o espaço também que ela vive, a convivência com os amigos, a solidariedade, o respeito humano, a harmonia dentro da sala de aula. Obrigada, então, vereadora, pela sua presença. Eu que agradeço.